O Brasil mantém a tradição e desde 2019 sempre tem um representante na final da Copa Libertadores. O Flamengo já está lá, enquanto gravamos, não sabemos ainda se será uma final brasileira, mas vamos falar disso. E vamos falar também de Vini Júnior, que jogou um bom clássico, mas fez mais sucesso fora do campo. Será que ele virou mais um popstar do que um jogador? Esse é um assunto para Na Cara do Gol, que está começando agora. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast semanal Na Cara do Gol. Eu sou Rafael Bellatini na apresentação, já pedindo para você deixar o seu like, o seu hype, compartilhar este programa aqui, né? E também já colocar lá na sua listinha dos programas para você ouvir, acompanhar todas as semanas. Junto comigo, Eduardo Massa, como sempre, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui de novo e agora... trouxemos um outro convidado. Ilustre, um outro convidado aqui. Temos o nosso grande Rian. Tudo bem, Rian? Tudo bem, Belata? Tudo bem, Eduardo? Prazer estar aqui mais uma vez. Agora à distância, né? Mas para a gente bater esse papo sempre muito legal sobre futebol, que é a nossa especialidade aqui em Hugo. Nossa especialidade é futebol, mas a gente dá aquela pisadinha ali também em alguns assuntos fora, né? Porque precisa ter, né? Não adianta. O futebol hoje em dia não vive por si só, né? A gente tem que falar do que acontece na mídia também. Mas vamos começar falando de campo e bola. Vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo garantiu a classificação para a final da Copa Libertadores. Um empate, muito bem comemorado, porque foi uma grande partida do Flamengo lá no El Cilindro, na Argentina. Jogo difícil, 1 a menos. Boa parte do jogo, mais de meia hora com um jogador a menos. E conseguiu sair num ambiente hostil com a vaga garantida. Flamengo chega, nos últimos anos, é a 4ª final. É a 5ª final da história do Flamengo. E nesses últimos anos, a 4ª final das 3 que disputou. Perdeu uma só. Foi pro Palmeiras, mas ganhou as outras 2. Um ambiente hostil, não. Na verdade, é um ambiente maravilhoso. Não, né? Hostil pro adversário, né? Porque que era lindo, né? Eu imagino, assim, se fosse um jogador do Flamengo, eu acho que até o jogador do Flamengo se sente animado a entrar no campo daquela forma, né? Foi uma festa lindíssima, daquelas coisas que a gente só vê na Libertadores. É o que ainda faz a diferença, eu acho, num torneio como a Libertadores, porque a gente sabe que o bom futebol mesmo, infelizmente, hoje em dia a gente vai ver na Liga dos Campeões, né? A Libertadores já não tem a mesma qualidade, a gente viu muito disso nesse time do Racing, um time de superação, um time muito aguerrido, um time que deu tudo, né? Deu tudo para tentar chegar numa final contra um Flamengo que é obviamente superior, é o time com maior poderio financeiro da América do Sul nesse momento. Então também é natural que a gente veja aí o Flamengo fazendo sua 4ª final em tão pouco tempo. Por quê? Porque é o time, quem tem dinheiro sempre, né, compete melhor. Então o Flamengo hoje é o time que tem o maior dinheiro, é um time que tem tradição, que tem torcida. Então é obviamente hoje ao lado do Palmeiras a maior potência do futebol sul-americano, né? São os dois aí que têm dominado a Copa Libertadores. O Botafogo se colocou ali no meio com o dinheiro também, né, Ria? Mas o que falar dessa equipe do Flamengo, porque eu achei... Esse Flamengo de 2025, ele é um Flamengo diferente daqueles outros que chegaram nas finais. A gente está falando de um Flamengo um pouquinho mais pragmático, né? Tá longe de ser aquele Flamengo de encher os olhos, jogando bonito como em 2019, mas o resultado tá vindo, então é o que importa, né? Sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo conseguiu ontem fazer algo que não fazia já há algum tempo, né? Que é ter... já tem um time mais cascudo em 2025, né? Chegaram alguns jogadores mais experientes, com rodagem internacional, o caso do Jardim, do próprio Saúl, mas ontem o Flamengo conseguiu vestir a skin de um time copeiro, né? Eu poderia dizer assim. O time conseguiu ter mais experiência certa e conseguiu neutralizar essa pressão do Racing, porque o time do Racing foi para o jogo apostando muito mais na atmosfera do que propriamente no que poderia fazer tecnicamente, digamos assim. Até porque, como já falamos aqui, né, o Flamengo é muito superior. Existe um abismo técnico entre o Flamengo e o Racing. E isso já vinha sendo exposto até mesmo pelo técnico, né? O Acostas disse que era na alma, no coração, e foi exatamente o que buscou fazer o Racing ontem, né? Desde o pré-jogo, teve aquela mudança ali, o motorista fazendo o time chegar 20 minutos atrasando, né, a logística do jogo.
houve toda uma atmosfera para que isso acontecesse. Mas quando a bola rolou, o Flamengo mostrou de fato que é um time superior e conseguiu ter essa tranquilidade, né, de abafar os momentos de pressão do Racing, que não conseguiu fazer nada além do que arriscar a bola longa. O Flamengo conseguiu neutralizar muito bem isso e mostrou essa cara mais copeira, né, um time mais firme, e deu poucas oportunidades para o Racing, especialmente no primeiro tempo. Né, o Flamengo termina o primeiro tempo com 54% de posse de bola, teve mais a bola, poderia ter ido para o intervalo até com uma vantagem maior já no agregado, já que teve boas chances ali com o Varela e com o próprio Arrascaeta. Então, o que eu vejo desse Flamengo de 2025 é isso. Um time que soube e aprendeu durante a competição a lidar com essa pressão, especialmente em solo argentino, que costuma ser um solo mais hostil, né? Foi exatamente o que aconteceu contra o Estudiantes em La Plata. O Flamengo se comportou muito melhor do que em La Plata. Conseguiu neutralizar o Racing e merecidamente avançou para essa decisão. Aliás, que gol perdeu a Arrascaeta, né? E a gente pode falar ali de um herói do Flamengo, o Rossi. Rossi fez um partidaço, mas no primeiro tempo, quem fez as defesas mais difíceis, embora o Rossi também tenha feito ali uma muito difícil, uma cabeçada ali, que foi no cantinho, foi o goleiro do Racing, né? O Cambesse. O Cambesse fez uma defesa... o Arrascaeta acho que perde mais o gol do que ele faz a defesa, mas foram umas 3 defesas que ele fez ali no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, que deixaram o jogo em aberto, né? Mesmo o Flamengo fazendo um bom jogo, o Racing poderia ter tido mais sucesso ali, mesmo no primeiro tempo, e no segundo tempo, por acaso, eu acho que eles tiveram até muito mais posse, muito mais volume, né, assim, de jogo, muito mais abafa. Mas a grande chance foi no fim, com o Vieto, que também aí foi um milagre que fez o Rossi, porque aquela bola ainda desvia. Aquela defesa... O desvio até ajudou. O desvio, pra mim, ele joga mais pra cima do Rossi. Do Rossi do que... A bola talvez fosse um pouquinho mais pro canto e aí vai no Rossi. Mas eu ia falar também, né? A gente vê a limitação desse time do Racing, principalmente com o lance final. Com 5 minutos de acréscimo, com 50 minutos do segundo tempo, você com 1 a mais, o seu goleiro sobe, então você tinha 2 jogadores a mais ali, teoricamente, do que seria um lance normal. Né? Você cobra aquele escanteio na entrada da área para depois dar um toque para trás, para o cara simplesmente recuar a bola. Aí tem que... Aquilo foi patético. E assim, vamos combinar patético, né? Vamos combinar que o juizão deu uma moral também, né, pro Flamengo. 6 minutos de acréscimo. Sim. Foi muito econômico, muito econômico. Tivemos expulsão, paralisação, o Rossi levando aí uma vida inteira para cada tiro de meta, como já é de costume. Acho que ele deu uma economizada ali nos 6 minutos. Mas acho que foi pesando na consciência, né? Porque o cartão vermelho, para mim, é totalmente... Né, não, eu discordo plenamente. Eu tapinha nas regiões baixas, não. Ainda mais na Argentina, pelo amor de Deus, não. Eu jogo Libertadores, isso aqui é carinho. Não. Pra mim ali é expulsão clara. Ele não vai na bola. Quer dizer, ele não vai na bola, se bem que não. Ou vai. Ou foi. Eu não tenho certeza se ele vai na bola. Eu acho que ele tenta, pelo menos. Se ele chega nela... Tocou a bola, ele falou, toquei a bola, foi na bola primeiro. Nesse caso, se ele tocou a bola, é vermelho direto mesmo, né? Foi na bola primeiro, juiz. Foi na bola primeiro. Cara, como assim? Tava lá. Peraí. Não, mas eu não acho. Eu acho que ali já era uma provocação que vinha rolando. Já tinha tido uma hora que ele tentou levantar e o cara deu um safanão na cabeça dele. Merecia um amarelinho no mínimo ali também. Pra mim, eu acho que o jogador tudo do bem. Racing ali, né? Não tinha nada. Mas aí aquela coisa. A gente pega um Flamengo, pra mim, um pouquinho mais pragmático. A gente já vem falando isso bastante do time do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz é um treinador... Eu gostei da coletiva do Felipe Luiz, ele comentando que... ele falou assim, vou participar aqui da minha 4ª final de Libertadores, né? Espero, né? Porque é dia 29 de novembro e sei lá, né? O futebol é dinâmico. Você não sabe, é demitir nesse meio do caminho. Pode acontecer, já aconteceu. Não seria uma novidade no futebol brasileiro alguém chegar para a final. Mas o que eu ia destacar é que na TV argentina, o comentário é de decepção. De não conseguimos quebrar a hegemonia dos brasileiros. Né? E até falando do Rossi de ir para a seleção, né? O Rossi, a partida que fez, não sei o quê, muitos elogios, mas principalmente aquele sentimento de que não adianta, não dá para competir com o futebol brasileiro. É muito difícil, né? É muito difícil. E você pega o primeiro tempo do jogo do Flamengo, o Flamengo criou
não tava aquele Flamengo que é o Flamengo chato de ver, que toca, cisca e não finaliza. Não, o Flamengo finalizou pelo menos 3 vezes. O Luiz Araújo arriscou ali de meia distância, teve o Arrascaeta fazendo infiltração. Ou seja, esse Flamengo ontem até funcionou bem, e funcionou bem também porque o Racing tinha que sair pro jogo, estava jogando em casa, né? Então dava também espaço, né? E aí acontece isso, aí você vê que apesar de o Racing ser um time copeiro, um time difícil, é bom lembrar que nós aqui apostamos no Racing no início da Libertadores, nós fizemos os cruzamentos e o cruzamento dava exatamente Flamengo e Racing, e apostamos no Racing justamente porque o Flamengo costuma ter essa dificuldade de enfrentar esse tipo de time. E sofreu, né? Sofreu mesmo. Foi 1-0, difícil, né? Foi 1-0, né? Mas é maior. A diferença técnica é grande. Então, você compensa isso, né? Compensa isso. E eu acho que o bom do Felipe Luiz é ter esse pragmatismo, saber ser pragmático nesses momentos também. É interessante com apoio, né? Com apoio ainda com apoio do torcedor, porque o Tite tem aquele pragmatismo que começa a incomodar por todo o histórico anterior. Então, o Felipe Luiz ainda não tem que carregar essa bagagem, né? E o Tite já tinha história o Tite já tinha história com o Gabigol. Então ele já chegou ali com aquele clima pesado, a torcida já tinha xingado o Tite e já tem aquela imagem de olhar o Tite e falar: o Felipe Luiz, a gente até comentou aqui que quando ele começou a carreira dele, o pessoal interpretava ele como comparando com o Jorge Jesus, de jogar bonito, e nunca foi. Ele sempre foi muito mais Simeone do que qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz também tem a seu favor esse DNA rubro-negro, né? Ele já chega ao Flamengo enquanto jogador, né? Com essa história de ser torcedor, tem a história do avô dele, que é rubro-negro. Enfim, para o torcedor do Flamengo, isso tem é muito valioso, né, digamos assim. Ele é um treinador que tem essa identificação com o torcedor pelo que ele fez em campo, e na beira do campo ele acaba tendo essa paciência maior do torcedor, justamente por isso, né, esse entendimento de não, ele é um rubro-negro como a gente aqui, ele está buscando os melhores resultados, enfim, os resultados de fato eles chegam, talvez não com o desempenho esperado pelo investimento feito, né, e isso aí vai ficar... O time que investe mais não tem jeito, vai ter sempre essa expectativa de entregar a mais. Então existe essa pressão sempre do Flamengo vencer e vencer jogando bem. Mas o importante, a gente sabe que no resultado final é levantar a taça, ganhando de 0-0, foi assim com o Tite, no próprio Corinthians. Então, essa história, ela é contada com títulos. Independente do desempenho ter sido bom ou ruim, se você levantou a taça no final, tá tudo certo. E é isso que o torcedor tem esperado do Felipe Luiz. É claro que existe uma cobrança um pouco maior pelas peças que tem, né? O elenco do Flamengo é o mais forte, né? do Brasil e também das Américas, enfim. Então o time tem que estar sempre competindo de fato. E a cobrança, ontem, né? A cobrança que vai ser imensa se passar a LDU hoje. Sim, porque eu não vejo no mundo a possibilidade da LDU vencer o Flamengo sem jogar na altitude, né? O LDU é um time que depende da altitude, ganhou do São Paulo, é verdade, ganhou do São Paulo no Brasil, mas acho que, primeiro, São Paulo não é o melhor dos São Paulos, né? É um time com problemas, muitos problemas. E depois, é um caso raro na história da LDU vencer alguém fora da altitude, né? Porque é um time limitado, é pior do que o Racing. Inclusive, a gente tá gravando na quinta-feira, hoje a LDU joga desfalcado da altitude, tentou levar pro Allianz Parque, mas não conseguiu levar a altitude, que é o principal reforço do time. E é isso que dá condições de imaginar que o Palmeiras tem chance de virar. Se não fosse por isso, ninguém ia estar falando na possibilidade do Palmeiras estar na final, porque 3-0 é aquele placar que num jogo equilibrado é praticamente impossível. Mas a gente não espera um jogo equilibrado hoje, a gente espera um Palmeiras superior, só que a LDU vai jogar ela não precisa fazer nada, ela precisa não tomar 3 gols. Ela pode tomar 2 gols. Ela pode tomar 2 gols, mas isso já aconteceu várias vezes, aconteceu na final de 2008 com o Fluminense, a mesma coisa, o Fluminense conseguiu, não foram 3, foram 2, né, gols de diferença, mas conseguiu tirar 2 gols de diferença e depois perdeu nos pênaltis, né? Não seria surpresa, eu acho ainda pouco provável, porque 3-0 é muita coisa,
Mas não seria surpresa o Palmeiras fazer 3-0 também. Para mim, não pra é. Mim, o Palmeiras tem condições de fazer 4 ou 5 até. Surpresa é a LDU passar e o Flamengo perder essa final. Isso para mim seria assim um dos piores vexames da história. É um cenário pouco imaginável, né? Digamos, a LDU não consegue, de fato, ser forte fora de casa, mas a gente também tem que sempre pesar os dois lados, né? A LDU conseguiu se organizar um pouco mais, vai apostar nesse fato anímico, no fator anímico, não tem jeito. O Palmeiras é muito superior, tem totais condições de reverter esse resultado. Eu diria que até polêmica, no primeiro tempo, se o Palmeiras conseguir impor o seu ritmo, se não virar, mas pelo menos igualar o placar agregado no primeiro tempo, é muito possível. Se conseguir fazer o primeiro gol ali nos primeiros 10 minutos, vai se criar um clima muito ruim para a LDU, que é um time fraco tecnicamente, mas que está um pouco mais organizado, podemos dizer assim, defensivamente, depois da chegada do Thiago Nunes. Não é à toa que a LDU é a melhor defesa dessa Libertadores ao lado do Flamengo, né? Foram só 6 gols sofridos. O time não sofreu nenhum gol na altitude, todos os 6 gols foram fora de casa. Então fica aí a dica para o Palmeiras tentar essa pressão nos primeiros minutos, porque se sair um golzinho rápido ali, de fato, o caminho vai ser construído naturalmente. Eu acho que a estratégia da LDU costuma ser essa. Eu sempre falo isso. A LDU resolve os jogos e as eliminatórias em um tempo e normalmente em 20 minutos. Por quê? Porque ela não dá tempo do time adversário se adaptar, e normalmente ela marca antes dos 20 minutos, e aí você já sai naquela junta de nervosismo, vontade de... Você vai tentar correr mais, você tá preocupado com oxigênio. Então eles exploram muito isso, né? Então eu acho que o Palmeiras, obviamente, não tem altitude a favor, né? Não tem esse fator em casa. O fator casa do Palmeiras não é tão forte quanto o fator LDU de Quito, né? Mas é isso, tem que pensar em resolver rápido. Por quê? Porque o primeiro gol é mais difícil. O primeiro gol é aquele que desestabiliza o rival, né? E se desestabilizar a LDU, você consegue ali começar a encontrar espaço, né? O que joga a favor da LDU, é claro, você pode estar assistindo quando já 3-0, acabou isso. A questão que não é nem o primeiro gol que vai desestabilizar. O primeiro gol eu falo assim, calma, não mudou muita coisa. A gente ainda tem um gol de lambuja aqui né? Então você tem que fazer o segundo. E aí pode trazer aquela coisa do jogador do Palmeiras de tentar fazer o gol que vale 3. Então o cara começa, ele quer chutar de qualquer canto, ele não tenta fazer uma coisa a mais porque quer ser o herói. Isso a gente já viu o time brasileiro se dar mal. Eu acredito que o Abel vai ser bem inteligente e consegue passar isso aqui. Aliás, Abel completando 5 anos, né, enquanto a gente está gravando quinta-feira, 5 anos no Palmeiras, que passagem espetacular, né? Não precisa resumir a passagem do Abel. Agora, eu vou discordar de você, Márcia, eu quero falar mais ali de final, até se for Flamengo e LDU, eu vou discordar só porque eu acho que jogo único pode trazer uma surpresa. Sei lá, é um salto alto, seria um vexame, isso não se questiona. Você pode entrar ou com salto alto e achar que a LDU sem a altitude não é nada, e aí você se assustar. Você pode entrar preocupado de, rapaz, se eu perder aqui, eu tô morto, né? Vou ser o novo Andréas Pereira, pessoal, eu não posso falhar aqui por nada, não posso fazer nada. Então pode trazer esse aspecto, e um timinho bem organizado, jogando pelo empatezinho, uma bola marota, quando que o Internacional venceria o Barcelona? Esse tipo de jogo, né? É o jogo único. O jogo único traz... Não acho que a diferença do Inter pro Barcelona naquela época... Daquele jogo? Naquele jogo? Não acho. Acho que o Inter dominou aquele jogo, inclusive. Não. Porque assim, também existe a diferença até da importância que os clubes dão para cada competição. Sim. Né? Você vê o europeu em 2005, né? Nos anos 2000... mas a LDU, o campeonato lá já está decidido, né? O Del Valle já foi campeão. O Palmeiras está numa briga e o Flamengo está nessa briga também. Então a tendência é que o Flamengo tenha que jogar a sério daqui até o final. Já a LDU vai se preparar para esse jogo. Acabou o campeonato lá. É óbvio que a LDU é futebol, elas estão na final, não é por acaso, eles conseguiram vencer o São Paulo, mas a história diz que a LDU fora de casa é um time, como se o Flamengo fosse enfrentar o Sport hoje em dia. Não é o Flamengo enfrentando o Internacional, o Bahia, ou qualquer time de meio de tabela do Brasileirão ou G6. É como se eles estivessem enfrentando um time que luta contra o rebaixamento. A LDU hoje
Para mim, a comparação melhor seria essa. É como se o Flamengo estivesse enfrentando um time que não está no mesmo patamar. Não está no mesmo. Se a LDU passar. Não tá no mesmo patamar. Não tá. E eu não questiono isso. Eu tô falando que um jogo só pode trazer uma surpresa. Que seria um vexame, que o Flamengo é favoritaço. O Flamengo e LDU é 85, 90-10. 90-10, eu vou dizer, de favoritismo. Mas um jogo, eu já vi muita coisa errada. Pode acontecer, mas eu ia dizer que, basicamente, você consegue perder um jogo desse. Consegue. Mas a chance de você perder é tipo 15%. Aquele lance de você. É aquele lance de você do Flamengo estar no seu pior dia e a LDU está no seu melhor dia. Tem que casar isso. Tem que casar. Se não casar, pode rolar o oba-oba. Pode acontecer. Praticamente qualquer clube da Série A do brasileiro contra a LDU em casa, jogando no Brasil, no caso não é no Brasil, né? Mas jogando fora da altitude, é favorito. Acho que fora o esporte, para mim, qualquer clube brasileiro eu vou discordar. Série A. Bom, a gente vai pegar aqui também, é até interessante Acho que o Juventude também. Acho que o Juventude... talvez ali no Z4 tem alguns. Eu acho que o Corinthians se complicaria fácil, porque o Corinthians se complicou com coisa pior. Muito pior. Barcelona do Equador, o Corinthians perdeu. Tem, né? Deu pra ver no jogo depois da volta, e o Corinthians não precisou nem da altitude, faltou atitude só realmente, né? Mas a questão que eu acho isso aqui é legal de falar do Thiago Nunes só, por se reencontrar, né? Eu lembro que quando a gente fez aquela prévia, os palpites, e eu e o Rodrigo fomos que a LDU ia eliminar o Botafogo. E aí depois a gente parou e falou assim, putz, mas vai eliminar o Botafogo, mas a gente esqueceu que é o Thiago Nunes que chegou lá, né? Então o Botafogo tem essa vantagem. Pensamos nisso. E no fim, fez um bom jogo. O Botafogo venceu, né, no Engenhão, mas perde lá aí sim a questão da altitude. Depois, contra o São Paulo, aí que tá o ponto até que pega pro Palmeiras. Fez uma vantagem lá, obriga o time a vir para cá, jogar em casa, mas precisando correr atrás do placar, e aí você... às vezes acaba se atrapalhando, né? O São jogo Paulo... é no teu ritmo, Isso, né? Não, Belata, eu vou te falar, tem um asterisco aí, um porém, nesse enfrentamento com o Botafogo, vocês vão lembrar bem, no jogo do Nilton Santos, o Botafogo faz um gol com 30 segundos. Sim. Né? Primeiro lance do jogo, o Botafogo faz 1-0, e depois só a LDU jogou. Só a LDU jogou no Nilton Santos. Não conseguiu o empate, o Botafogo, depois de abrir o placar, nada fez, acabou encolhendo um pouco suas linhas de marcação, e a LDU ditou o ritmo do jogo aqui no Rio de Janeiro. Então você pode ver que a LDU, claro, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas se o adversário condicionar 10 passos, eles vão conseguir ali impor, claro, com as suas limitações, o seu ritmo. Foi exatamente o que aconteceu no Rio. Perdeu por 1-0, mas não foi o retrato do jogo, não. Se você lembrar bem aí, aqueles 90 minutos ali, a LDU foi melhor do que o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu concordo. Eu acho que é o que eu tô falando. Eu não vou descartar, tá? Assim, lógico, o futebol não permite que você descarte nenhum tipo de placar. O futebol é legal por conta disso. A gente até brinca, quem gosta dos esportes americanos, eu falo ali muito de NFL, e uma das principais diferenças que tem para a NBA é que a NBA, as finais, é melhor de 7. Melhor de 7, o melhor vai ganhar. Em 7 jogos, dificilmente você vai ter 4 zebras ali, né? Já no futebol americano, é um jogo só. E aí é um dia ruim, ou choveu, o gramado tá ruim, o cara dormiu mal, o cara tropeçou na bola, não interessa, né? Acontece o que aconteceu e muda toda a história. Uma falha muda completamente o jogo. Então, né, o peso é muito maior. Eu vou ficar aqui com a possibilidade, eu não tenho a camisa da LDU, eu tenho um amigo que pegou uma vez a camisa da LDU, eu acho legal a camisa, eu gosto de camisa, né? Eu preciso parar de comprar camisa de time. Eu não tenho nenhuma, eu compro baratinho, eu compro por R$5. Que se eu falar o preço, minha mulher me mata depois. Se ela fizer a conta, eu falo, não faz conta nenhuma, não. Mas vamos lá, vamos falar de outro assunto, que a gente teve um grande jogo no final de semana, um El Clássico, Barcelona e Real Madrid se enfrentaram lá no Bernabéu, foi um grande jogo com o árbitro de vídeo atuando, com a participação ali do impedimento semiautomático, que eu achei muito legal, e um caso que, certeza, no Brasil vão falar que tá roubado, que o computador roubou, que aquilo lá é fake, que sempre é a favor de alguém, vai ser assim, quando colocarem o semiautomático no Brasil, mas o que acontece é que o Vini Júnior se destacou em vários momentos.
Primeiro, acho que ele fez um grande jogo. Segundo ponto, na hora que ele foi substituído. Saiu com cobras e lagartos ali pra cima do Xabi, falou que tinha que ir embora mesmo, que eu vou embora, né? Não ficou no banco, foi pro vestiário. Apareceu no dia seguinte em Mônaco, fazendo, com todo respeito, eu achei uma breguice, mas ok, o amor é lindo, mas eu achei brega. Tudo bem, é cada um, né? Gosto de cada um. E, bom, popstar. O homem faz o que tem que fazer, né? Cada um vai ali, né? Mas nós temos aí o Vinícius Júnior ganhando esse... Eu não quero usar um termo que você está pensando agora, mas eu não quero usar esse termo. Mas ele tá virando muito mais popstar, tá ficando... Você acha que tá se perdendo um pouquinho? Desde que deveria, para mim, ter ganhado a bola de ouro da France Football. Não ganhou. Foi lá e reclamou, brigou e falou que agora vocês vão ver. Mas desde aquele momento não tem sido aquele jogador mais. Olha, sinceramente, primeiro tem a questão em campo, né? Eu acho que o futebol do Vini caiu. Eu acho que tem uma questão técnica ali, não sei se tem alguma questão mental e de foco, não me parece tanto. Eu acho que é mais técnica e do coletivo, né? O Vini Júnior, ele é um craque, eu já acho o termo craque talvez até exagerado, embora ele tenha ganho o prêmio merecidamente melhor do mundo. Essa questão da bola de ouro, eu sempre falo, eu sempre sou contra um pouco a bola de ouro. Eu acho que as pessoas no Brasil não deveriam valorizar a bola de ouro. Também acho que não. Se bem que nenhum prêmio individual, mas a bola de ouro sempre foi um prêmio muito mais europeu do que mundial, né? Então é um prêmio eurocêntrico. Sempre foi, sempre vai ser. E tenta mudar um pouquinho ali, né, para conquistar também um mais abrangente, mas enfim, eu acho que ele mereceu naquele ano e depois ele caiu, o futebol dele caiu porque é um futebol que depende muito do estilo de jogo. Nós já tivemos craques assim. O Kaká, por exemplo, era um craque que não estava no nível do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do Romário, só para citar, até do Rivaldo, esses caras que também ganharam prêmios de melhor do mundo. Ele tinha um estilo de jogo que quando você fazia aquele tipo de jogo, ele era um absurdo, que era aquele jogo de contra-ataque, passada larga, velocidade, finalização, ele dava aquele chutinho no cantinho, que às vezes parecia nojento, assim, até meio pouco plástico, a bola ia quicando assim, mas era muito efetivo, muito eficiente, muito bom para jogar em contra-ataque, naquele losango do meio campo, que era uma coisa que já era meio fora de moda na época, quando o Ancelotti já era uma coisa meio fora de moda, né, com o famoso ali do Zagallo, fazendo aquele diamante, né? Então, eu acho que o Vini Júnior é um jogador que ele tem essa qualidade de ir para cima, de ser de sempre testar a última linha de defesa pela ponta, né? E ele melhorou muito fazendo gols, que era uma coisa que ele tinha muita dificuldade de finalizar, mas ele tem limitações. Ele não é um jogador que vai fazer a flutuação que nem o Neymar faz. O Neymar, se você botar na ponta direita, na ponta esquerda, como camisa 10, como centroavante, o Neymar vai dar resultado. O Vini Júnior não. O Vini Júnior tem que cumprir taticamente uma função. E aí você entra um Mbappé, que é um jogador o único jogador no mundo que atua na mesma faixa de campo que consegue ser melhor do que ele em praticamente tudo. Porque o Vini é muito rápido, o Mbappé também, né? O Vini consegue marcar gols vindo da esquerda, o Mbappé marca 3 vezes mais. Então você criou ali um problema, né, que o Real Madrid não tinha. O Real Madrid tinha um jogador que está ali entre os melhores do mundo e que fazia essa função extremamente bem, e ainda tinha o Rodrigo, que se quiser também faz essa função com características diferentes, né? E botou o Mbappé lá, que é o melhor do mundo naquela área ali do campo, né? Ele joga exatamente na mesma área, não são exatamente as mesmas características, mas também parecidas. Estilo um pouco diferente, mas também parecidas, que acho que o Rodrigo é bem diferente dos dois, né? É o mais diferente dos dois. Mas os dois exploram muita velocidade, força física, e o Mbappé é melhor. Ponto, né? Então, eu acho que cai nessa. Tipo, o Vini pode se sentir, tem razão para se sentir desprestigiado, mas ele tá no Real Madrid, né?
E o Real Madrid é isso, você vai ter que jogar com os melhores. O Beckham, quando foi para lá, o Beckham era um ponta e teve que se virar como meio campo ali, como quase um segundo homem de meio campo, porque tinha o Figo, né? Então, você tem que se adaptar, né? Ou então vai embora. Não, e além de tudo isso, Eduardo, além de tudo isso, eu acho que o que pesou muito para o Vinícius Júnior, nessa parte psicológica até, eu diria, é a perda de status. Ele perde status depois da chegada do Xabi Alonso. Ele não tem o mesmo status no Real Madrid que ele tinha com o Carlo Ancelotti. E isso aí, eu não estou falando da boca para fora. Se você pegar os números dessa reta final, ou de toda a passagem do Ancelotti com o Vini Júnior, e esse recorte inicial do Xabi Alonso, há uma diferença absurda, né? Desde a chegada do Xabi Alonso, eu fiz questão de pegar os números aqui, são 19 jogos, né, contando o Super Mundial de Clubes, são 19 jogos do Xabi Alonso com o Real Madrid. O Vini Júnior esteve em campo em todos, mas 3 vezes ele entrou durante o jogo e apenas 2 vezes ele conseguiu jogar, perdão, 3 vezes ele jogou os 90 minutos, ou seja, quase sempre é substituído, diferente do Mbappé. Então você vê que há uma diferença até no tratamento mesmo do Mas se eu não me engano, o Mbappé tem menos jogos até de titular, não é? Não. Até nessa temporada só, o Vini jogou 13 partidas, foi reserva em 3, né? E ele jogou completo só 3, saiu antes dos 80 minutos, né? Antes dos 35 do segundo tempo, em 7 vezes. E dessas 7 vezes, 5 ele saiu por volta dos 25 do segundo tempo. Ali nos 70 minutos, essa média. Exatamente, você vê que quando o Xabi Alonso tenta mudar o jogo alguma coisa, o Vini Júnior é sempre o primeiro a ser sacado. E com o Ancelotti era o contrário. Você vê que com o Ancelotti fazia de tudo para não substituir o Vini Júnior. Ele ficava em campo o máximo de tempo possível, porque, segundo o pensamento na cabeça do Ancelotti, o jogador que é diferente, ele pode resolver a qualquer momento, o diferente ele tem que estar em campo, né? Essa era a visão do Ancelotti. Não que o Xabi Alonso não pense que o Vini Júnior é diferente, mas ele pensa que dentro do elenco, do que ele tem à sua disposição, ele tem outras peças que ele pode manter. Que só tem diferente ali, né? Eu pego o Arda Güler, eu olho o Arda Güler e falo que jogadorzaço, né? Sim, exatamente. O Xabi Alonso consegue potencializar mais peças. O Mastantoni perdeu o status, ele começou lá sendo utilizado sempre e aí já foi perdendo, foi caindo pro canto. O caso do Mbappé, ele saiu só em 5 jogos, nenhum jogo ele foi substituído antes dos 80, antes dos 35 do segundo tempo, e sendo que em 3 desses jogos ele só saiu depois dos 40 do segundo tempo. Então é outra história, sai para receber palmas, né, quando faz vários gols. Eu acho, eu já falei aqui, eu acho que a contratação do Mbappé ela foi fora de timing. O Real Madrid resolveu o problema dele sem o Mbappé, queria muito. Né? O Real Madrid se resolveu e aí o Mbappé falou assim, eu queria ir para aí. É tipo o meio Griezmann, né? Quando o Barcelona queria, não queria ir. Na hora que foi, já não era mais para ir. Né? Claro, mas ele é um cara que vai vender camisa, que não é um jogador ruim, né? Não, ótimo. Pelo contrário, o Real Madrid não precisava, mas é melhor do que o Vini Júnior, ponto. Eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso, porque o Mbappé talvez seja o melhor jogador do mundo hoje. Eu não acho. Eu não acho. Pelo menos top 3 ali. Eu não acho. E isso que é o ponto, né? O Vini já foi o melhor do mundo. O Dembélé foi o melhor do mundo. O Mbappé não foi o melhor do mundo. Né? Sim. E assim, eu trago um contraponto aqui. O Neymar não foi melhor do mundo e é melhor do que o Vini Júnior. Tudo bem, mas porque a gente tá falando do esporte coletivo, né? E aí tem aquela coisa. Quando que o PSG foi ganhar a Champions League? Quando saiu o Mbappé. E quando saiu o Messi e o Neymar. Não, mas o Mbappé, o último a sair o Mbappé. Mas torna o Messi e o Neymar piores? Não, mas o Mbappé, estava lá com o Messi e com o Neymar. O Mbappé saiu o Messi, saiu o Neymar, o Mbappé ficou lá. E quando ele sai, que até o Luiz Henrique mandou aquela indireta. Não preciso de um jogador que faça 30 gols, eu quero 30 fazendo um gol. O Benzema foi para um time que investe menos do que o Al Nassr e eliminou o Cristiano Ronaldo. Sim, o Benzema é melhor que o Cristiano Ronaldo. O Benzema não é melhor que o Cristiano Ronaldo. Futebol é coletivo. Por mais que eu goste do Benzema. Futebol é coletivo. Para mim, eu acho que só teria alguma justificativa de alguém dizer o Vini é melhor do que o Mbappé se a pessoa for brasileira ou torcedora do Vini, ou fã do Vini. Eu não sou. Quer dizer, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mas isso pra mim pouco importa.
Eu não sou... Eu só tô dizendo, você é o técnico, o Xabi Alonso, você tem que escolher um. Eu escolheria o Mbappé, ponto. Se perguntar pra mim, eu Rafael... preferia não ter contratado para não arranjar esse problema, porque você vai acabar tendo que abrir mão do né? Mas esse é o detalhe. Ou se adaptar, e o Mbappé não se adapta bem, nem o Vini Júnior. O Mbappé, ele é melhor, não vou questionar, quem que é melhor tecnicamente, isso aqui. Se eu sou um treinador, eu vou ver quem que funciona mais dentro de um time. Eu não vejo o Mbappé funcionar em time. O Mbappé é o bloco do eu sozinho. Eu acho que o Vini Júnior, para mim, pelo que eu analiso, pelo que eu vejo dos jogos, eu preferia ele no meu time porque ele, coletivamente, ele funciona muito melhor do que o Mbappé. O Mbappé não funciona em lugar nenhum. Eu discordo disso. Porque eu acho que os dois cumprem mais ou menos a mesma função. Sim, mas um toca a bola, o outro só reclama. O Mbappé assim, não perde um lance. Mas assim, a gente não dá pra dizer que o Vini Júnior tá mal também. Fez um baita clássico. Tanto que nessa temporada ele tem 13 jogos, são 5 gols e 4 assistências. São números e ele foi, bem decentes. E ele foi titular, não é? Aí que me incomoda um pouco é isso. Ele foi titular. Mas é que sempre ele sai. Ele joga todos os jogos. E ele tava muito bem. Ele não é o Rodrigo. O Rodrigo tem muito motivo pra reclamar. E eu acho que o Vini podia reclamar. Ele não podia, era num clássico contra o Barcelona, que você tá ganhando. Você tá falando, é coletivo. Que coletivo é esse que você tá ganhando um clássico contra o seu maior rival e você, ao invés de pensar nisso, você tá pensando, ninguém me quer aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Você jogou 70 e poucos minutos de um jogo. E tava comendo a bola. E por 70 minutos, não é como se ele tivesse tirado no intervalo. Ele tirou e de repente você dá um chilique. É sempre assim, o Vini Júnior sempre dá chilique. Eu acho que se fosse o Romário, a gente tava falando que ele personalidade, foi lá e não voltou mesmo. E amanhã o Romário tá acertando com o Flamengo e é que legal. O Romário deixou ali uma Copa do Mundo por causa disso. Então, né? Mas e aí todo mundo fala assim, não, tá certo, tem que reclamar mesmo, porque ele é craque, o craque você tem que deixar em campo. Isso que... Eu acho que o Vini pode ter passado do ponto, só que a gente tá falando de um clássico que foi extremamente quente. A gente vai falar de outro fator aí que teve nesse clássico, que todo mundo saiu mal dessa partida, é incrível. O Real Madrid ganhou e o Vini Júnior transformou a semana num problema pro Real Madrid. E você tá falando que o Mbappé que tem problema coletivo? Sim. Pra mim não faz sentido. Claro, porque eu não tô falando de um jogo específico, justamente quando tem o cara lá. Eu tô falando de um histórico de carreira. Me fala um amigo do Mbappé. Não tem, cara. Eu acho que o Vinícius agora a amizade dos jogadores. Não, assim, eu acredito que o Vinícius Júnior não esteja certo na atitude dele, mas eu entendo. E aí você pegando o contexto, eu entendo a irritação dele. Até inclusive o próprio Toni Kroos, entrou em defesa do Vinícius Júnior essa semana, deu uma declaração falando que, ninguém gosta de ser substituído, ainda mais quando você é ou o melhor ou um dos melhores em campo, que era a situação do Vinícius Júnior. Ele vinha se destacando muito, era o ponto de desafogo, como tem sido sempre, desde as últimas temporadas, era um jogador que estava chamando a responsabilidade, quando no momento mais difícil do Real Madrid naquele jogo, que o Real Madrid foi dominante na maior parte do jogo, mas quando o Barcelona esboçou uma reação, conseguiu o gol de empate, quem cria a jogada sozinho do segundo gol foi ele, ali pelo lado esquerdo, que acaba na finalização do Bellingham na área. Então é esse jogador diferente que pode gerar esse espaço com a individualidade. O jogo não estava resolvido ainda, então eu entendo a frustração dele, é mais frustração da substituição pelo que ele vinha apresentando em campo do que propriamente qualquer problema externo, enfim. É claro e evidente que existe um problema. Inclusive o Toni Kroos, quando fala isso, ele fala, eu nunca saí direto pro vestiário. Sim, mas assim, ele contextualiza. Ele contextualiza assim, a frustração da substituição. Até porque o Vinícius Júnior, como eu estou falando, é claro e evidente que ele tem um problema com o Xabi Alonso. Não se sabe se o Xabi Alonso tem com ele, mas ele tem com o Xabi Alonso. Tanto que ele se manifesta, faz um pedido de desculpa público nas suas redes sociais, se desculpa com os companheiros, se desculpa com a torcida merengue, mas não cita o Xabi Alonso em nenhum momento. Então, você vê que existe ali, obviamente, um problema de relacionamento, pelo menos da parte do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso. E isso aí é difícil quando você tem tantas estrelas assim para gerir.
Quando tem alguém insatisfeito, o Ancelotti era bom nisso, né? O Ancelotti, exatamente. O Xabi Alonso, pelo jeito, não tem o mesmo manejo. O Xabi Alonso é o Van Gaal da nova era, porque agora tem o Rodrigo, também está insatisfeito por lá, né? Trabalha com brasileiro. E aí o Endrick agora também vai ser emprestado, deve ser emprestado, tá vendo com bons olhos ir para o Lyon para tentar uma chance na Copa do Mundo. Tá mais de um mês que tá pronto, dá para jogar e não é colocado em campo. E aí, assim, fica uma situação estranha também, né? Eu acho que o Xabi Alonso ali, mas também é difícil, né? Porque ele recebe um elenco que tem problemas. Esse problema do Mbappé e Vini Júnior é um problema que é anterior ao Xabi Alonso e não tem a ver com relacionamento, né? Eu não acho que o Mbappé tenha problemas de relacionamento ali, pra já ainda não. Eu acho que é um problema mesmo de egos, né? De tipo, você recebeu, você é o melhor jogador do mundo e de repente recebe o único cara no mundo que você pode te ameaçar ali, contratam para tua posição, né? E você tem um outro, que é o Rodrigo, que está sempre se sacrificando justamente para poder jogar o Vini Júnior ali. Então você cria ali uma série de problemas, né? Uma série, eu acho que é muito complicado. E o Ancelotti era bom nisso, mas também já vinha perdendo ali a mão. Talvez Sim. não o grupo, né? Mas já vinha perdendo a mão. E quando que perdeu a mão? O que aconteceu? O Ancelotti estava abraçado com todo mundo, fumando charuto e comemorando o título da Champions League. Quando que o barraco desabou? Qual que foi aconteceu um fato. Chegou um jogador ali para ele colocar naquele grupo. E aí as coisas foram de mal a pior. Para mim não é coincidência. E no exato momento, aquele mesmo time que o jogador estava, simplesmente vira uma casa de alegria com um técnico complicado, que é o caso do Luiz Henrique. Né? Mas tá todo mundo muito bem, abraçando. O Dembélé passa a jogar uma bola que nunca jogou. O PSG chegou numa final que podia ter ganho também com o Mbappé. O Mbappé ganhou uma Copa do Mundo, chegou no final de outra, Sim. marcou 3 gols numa final. Sim. Pelo amor de Deus, né? Não vai Sim. dizer que o Mbappé Copa do Mundo problema. É tiro curto. O problema ali, eu acho que o futebol é coletivo e o Real Madrid fez uma coisa que eu sempre critico, que o Real Madrid não vinha fazendo. Ela pegou um cara pela oportunidade que criou um problema, né? Ele criou um problema. Agora, o Mbappé podia ser o melhor ser humano do mundo, que eu não acredito. Realmente, ele parece ser uma pessoa complicada, né? Mas parece ser um cara profissional. Eu não vejo ele, por exemplo, com esses mesmos problemas que o Vini Júnior tem, ou aparecendo aí como popstar. Namoradinha nova, tudo bem, né? Minha namorada nova, normal, isso aqui, ele tinha tratado com ela, vou dizer, para não focar só no Vini Júnior e o pessoal achar que é perseguição, eu acho que o caso muito pior que o Vini Júnior tá do outro lado, do lado do Barcelona, né? O nosso amigo Yamal, se não tomar cuidado, esse sim, você estava falando aí de comparação com o Neymar, eu acho que o Vini não tem... Eu não falei Neymar, não. Eu não falei, não. Tá bom, você não falou, mas sugeriu. Você pensou nisso, eu não. Eu acho que o Vini Júnior tem uma mentalidade diferente da do Neymar. O Yamal me preocupa. O Yamal foi passar as férias com o Neymar, né? O Yamal sim me preocupa. Esse extracampo do Yamal, ele já é muito parecido com o do Neymar, se você parar para analisar o contexto. Só que o Neymar, até chegar nesse ponto, ele já tinha ganho Libertadores, já tinha não sei quantos gols, já era ídolo no Santos, já era super contratação do Barcelona, chegou num trio ali com o MSN. O Neymar teve uma carreira longa como profissional antes de se tornar um ex-atleta em atividade. O Yamal o Yamal tá com quantos anos? 18? 19 agora, né? Acho que tá com 18 ou 19. E o Yamal já me parece, eu faço uma aposta aqui, ele parece que com 25 anos já vai ser um ex-atleta em atividade. Do jeito que ele tá caminhando agora, antes do clássico... 18 anos. Antes do clássico, ele já estava falando de... Já estava entrando na pilha de clássico, falando que o Real Madrid só rouba, né? Uma declaração... Mas tá certo, tem que falar mesmo. E é verdade também, eu não vou punir o garoto falar a verdade. O Yamal daqui a pouco vai ser assim, presença frequente no Loucuras da Bola do Rian aí. Que isso? Aliás, Loucuras da Bola foi justamente o aniversário de 18 anos dele, né? Que ele teve lá os anões, né? Tratou, tava o Soteldo, tava todo mundo ali. Uma galera boa lá, o Lúcio Acosta chegou por último. Dizia que tinha 2 jogadores do Fluminense compareceram ali a essa festa, né? Isso. Assim, nada contra, cara. Eu acho super legal esse lance do anão.
Também acho. Também acho. Isso é legal pra caramba. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, cara. Só que assim, falando sério, é difícil falar sério, mas assim, me parece que o entorno do Yamal, ele tem prejudicado também. Você vê o próprio pai dele entrando o pai do Yamal. Brincadeira. Eu tô aqui cozinhando, meu filho vai cozinhar no Bernabéu, enfim. Eu acho que o pai dele devia ter outra postura, não essa, né? Enfim. E isso acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento do jogador, que é muito jovem, né? Que conquistou muita coisa muito cedo. O menino Yamal, né? Vai ser o menino Yamal com 30 anos também? Eu tô olhando, achando as coincidências, né? Quando o pai começa a querer aparecer junto com o filho e o pai não é nada, aí você já, né? Porque convenhamos, o Neymar Júnior, ninguém conhecia o Neymar pai, né? Neymar pai por um motivo, né? O Neymar pai surgiu antes do Neymar Júnior. E o Yamal também, ninguém sabia quem era o pai do Yamal, e aí de repente ele começa a aparecer porque o filho tá fazendo sucesso, o cara pega um pouquinho dessa esteira, né? Os pais tentando surfar na fama do filho é complicado. Mas o Yamal, eu gosto da provocação, eu acho que tudo bem ele falar que o Real Madrid só ganha roubado, porque eu tô com a camisa do Real Madrid, eu posso até falar, não, acho que você pode falar, é provocação. Ele vai uma semana depois, uma semana não, mas no caso acho que daqui a duas semanas ele vai estar com esses mesmos companheiros na seleção espanhola. Mas você lembra naquela época que tinha... Não vai ser muito fácil, não. Mas você lembra naquela época Barcelona e Real Madrid pesado também? A seleção espanhola ganhou a Copa do Mundo com um clima entre Barcelona e Real Madrid totalmente ruim. Sim, até porque só tinha jogadores do Barcelona, né? Não, você tinha até. E aí você tinha lá o Piquet, que tava tretado com todo mundo também. Então tem essa coisa. Eu não vou ter problema. Até porque, convenhamos, o jogador precisa entender que faz parte de business, é espetáculo. Eu adoraria, se eu fosse o diretor da liga, o CEO, eu ia falar pros caras, isso aí, eu vou fazer que nem os caras do WWE, né? Não, faça aí, fala aquilo lá. Mas saiu, cara, tá tudo bem, ele tá junto. E a provocação fica pro campo, pro espetáculo, promove o jogo em si. Eu gosto. Não é só provocação, né? É a questão realmente que a vida dele já parece estar completamente mas aí é outra coisa. Você começa a ver o garoto falando e ele já parece estar saindo ali muito do prumo. As férias dele achei que o problema já. E ele tem decidido o quê, né? Toda vez que ele provoca, ele perde, né? Exatamente. Há essa diferença grande, né, Exato? Então, porque antigamente... É a mesma coisa. O Vini Júnior, quando o Xabi Alonso, se eu fosse Xabi Alonso, eu ia falar assim, então entrega a mesma quantidade de gols do Mbappé pra mim, entrega. E porque, né, eu já vi isso várias vezes, né? Falou do Romário, quando o Romário começava a falhar, ninguém tinha pena dele, não. Todo mundo ia pra cima. Esses caras são assim também. Eles convivem com esse peso, né? Eles têm que carregar, é bom, né? Mas também tem que carregar. O Cristiano Ronaldo é a mesma coisa. Você vai ver passagens do Cristiano Ronaldo pela Juventus, por exemplo, e se você pegar só os números e até exibições, na verdade ele jogou muito bem, né? E até no Manchester United, por boa parte do tempo no retorno, ele jogou bem, mas você carrega o peso daquele cara que fala que vai chegar e vai fazer, né? Você carrega aquela marra. Que tem que mudar o time inteiro. Que tem que mudar, e o cara, né? E às vezes nem Noé carrega tanto animal, agora quando você tem tanta, né? Que é o caso do Cristiano Ronaldo naquele United. Não, aliás, e assim, a provocação, Belata e Eduardo, no futebol, ela sempre existiu, cara. Ela sempre existiu, ela só fica marcada quando você provoca e não faz nada. Inclusive, a gente fez até um post no Instagram, né, jogou de frases que envelheceram e tal, justamente sobre isso. É você falar, bancar uma coisa, criar um clima hostil para si mesmo e chegar na hora, entendeu? Se acovardar ou não. Aconteceu com o Rafinha contra a Argentina, foi exatamente o mesmo episódio ali, né? Inclusive o Rafinha saiu em defesa do Yamal ali, queria até tratar com o Vinícius Júnior, enfim, até entendo esse negócio de defender a camisa, mas enfim, se você provocou, você tem que, entendeu? Ter culhão ali, digamos, desculpa até a palavra, mas para sustentar. Mas é verdade. Aliás, esse post é muito bom, eu tava vendo, eu tava passando, nossa, tem cada um, até hoje eu vou a algum lugar, eu falo assim, vamos lá ver se esse Barcelona é tudo isso mesmo, né? Quando o pessoal me convida para ir a algum lugar, eu já vou nessa, né? Vamos ver se isso aí se esse Barcelona é tudo isso mesmo. Agora, se o Léo falar isso, vamos ver se o Barcelona é tudo isso, e o Santos vence o Barcelona, ninguém ia estar falando dessa fala do Léo. Ninguém ia lembrar. Você só tem como se dar mal. Né? A questão é essa. E geralmente quem fala e consegue cumprir
coloca uma maldição no time que é tremenda, porque depois passa um tempão o time não ganha mais nada. É absurdo, não tem porquê. Mas é legal, eu gosto, eu acho bom e tem que fazer mesmo, provocar. Tá muito, muito certinho, muito isso aí, fazer o que o professor mandou, e vamos lá. A gente reclama de assessoria de imprensa que deixa pasteurizado aqueles discursos, tem que fazer essas besteiras. Eu só não gosto acho muito... Acho mal divertido, eu só realmente temo, porque eu acho que é um talento que, se ele começar a se desperdiçar... eu não quero ver mais um talento desperdiçado. Eu não quero ver um Neymar. O Neymar, como eu disse, eu acho que as pessoas esquecem que ele teve uma vida longa como profissional, né? Talvez pudesse ter tido uma vida muito mais longa, com certeza. O detalhe né? é que Só que o Yamal tá começando com 18 anos, é complicado, né? Já tá lá já vê mais festa, farra, polêmica, muito mais que o Vini. O Vini eu acho que ele cometeu um erro aí nesse jogo, mas eu não acho que ele tenha... eu acho que ele é um personagem complicado, né? Ele parece ser um jogador chato, aquele jogador que enche o saco em campo de todos os sentidos, né? Que provoca, é um jogador que nem todo mundo vai gostar. Eu acho que ele exagera, né? Eu acho que ele tem que conviver com isso, já que ele faz isso, ele tem que conviver com isso e tem que aprender a conviver com isso, né? Porque ele é provocador. Sim. Né? E ele carrega o peso disso, né, Dan? Ele carrega o peso disso. Claro. Essa luta, não é por muito causa dessa do luta antirracista dele, e assim, não justificando, porque não há justificativa para racismo, mas é por esse estilo provocador dele. Então ele tira o pior do que as pessoas já são piores, né, digamos assim. Então ele faz o cara apelar. Ele faz o cara apelar. Isso que eu quis dizer, né? Não concordo com o racismo, não é esse o tema. Digo que ele é um cara que e todo mundo aqui provoca, defendeu muito ele, né? Todo mundo aqui defendeu muito ele. Inclusive nessa época do Bola de Ouro, ele perdeu. Eu tenho assim quase certeza de que ele perdeu votos ali por causa dessa... Por questão de racismo. Por causa da questão do racismo. Também acho. Eu assim, tenho quase certeza. Aliás... É voto popular, ali ele entrou num embate que era um embate que às vezes ia até para um lado político, um lado nacionalista na Espanha, que vai um pouquinho contra a corrente dessa tendência nova. Então, nisso eu até defendi ele, mas é difícil defender quando você vai vendo o comportamento se repetindo. Eu acho que ele é desse jeito, né? E agora ele está sendo desse jeito com o próprio time, entendeu? Ele está começando a criar problema com o próprio time. Tá? E aí começa... Porque quando é com os outros, você pode fazer aquela coisa que todo mundo faz, meio Dunga, Abel Ferreira, Filipão, nós contra eles, né? Estamos todos com você porque o mundo está todo conspirando contra... Né? Agora ele está começando a criar dentro do próprio time isso, né? Essa coisa de ser perseguido, de ser coitado, de ser sempre comigo. Eu acho que é um problema. Você começa a ver que quem faz com um, faz com um, dois, né? Faz com o outro, né? E agora eu acho que ele tá trazendo isso pro Real Madrid. Vou ser contra. Aqui eu vou jogar a culpa no Xabi Alonso, porque aí é a responsabilidade dele, ele tem que evitar isso aqui. Eu acho só que o Vini, eu vou defender aqui o Vini, né? É um cara que canta tão bem aquela música lá, A Taça Não Merece Tirar Seu Batom. Essa música canta tão bem, um cara que romântico, um cara que faz aquilo lá pra amada, com ursinho, né? Lembrou minha adolescência aquilo ali, cara. Sempre quis fazer aquilo. Pô, tu era um adolescente brega, hein? Lá em São João de Meriti, Belfort Roxo. Então, aí que tá a questão. Eu acho que o Vini, ele entendeu a vida inteira, quando ele estava no Barcelona, no Real Madrid, ele chegou no Real Madrid e teve que baixar a cabeça e ir pro Castilha, ele teve que jogar no time B, ele baixou a cabeça, aí ele chegou lá, o time tinha caciques, tinha todo mundo que eram os caras, e ele abaixando a cabeça. Ele falou, uma hora serei eu. Uma hora eu vou ser esse cara. É lógico, uma hora o time seria... Ele baixou pouco a cabeça, ele fez mais de 20 jogos na temporada de estreia, com 17, 18 Mas ele anos. apitava no quê? E ele tinha que sair e ficar quieto. Tirar... Até hoje se comenta que um dos grandes problemas que às vezes Portugal enfrenta com nossa seleção é que não pode tirar o Cristiano Ronaldo. Ele pode estar bem ou ele pode estar mal, você não pode tirar o Cristiano Ronaldo. Porque senão ele sai e faz o que é. O Cristiano Ronaldo no Real Madrid não era diferente. Boa questão. Você vê o Vinícius Júnior na seleção brasileira e o que ele fez pela seleção brasileira, né? E ele continua lá. Sim.
Em detrimento de outros. Eu vi as pessoas reclamando do Rafinha, por exemplo, quando o Rafinha jogava 10 vezes mais bola na seleção do que o Vini. Tudo bem, né? Mas assim... Então, enfim, ele também bate carteira lá, também dá carteirada lá, então, né? Quem não leva o Vinícius Júnior pra seleção? Vai levar quem? Tem vários. Tá sobrando. O futebol brasileiro tá voando. Na seleção até o Rodrigo joga melhor que o Vini Júnior. E também com uma personalidade que tá ultimamente, tá jogando bem. Nossa, a seleção brasileira como um todo acho que tá jogando mal. Acho que o grande problema da seleção brasileira não é nem individual. O individual a gente tem jogadores. E sim, sempre existiram jogadores que não funcionam em seleção. Que não consegue, porque precisa daquela semana de treinamento, daquele tempo maior de trabalho. Ok. Agora, eu não sei, eu fico com uma sensação de que o Vini estourou porque ele achou que agora é o meu momento, eu sou o dono do Real Madrid, e aí bateu na porta, era a Tartaruga Ninja, chegando lá, e não era para uma festa de aniversário, era simplesmente para tomar o lugar dele, e quem manda no time é o Mbappé. Não, mas assim, parece exagerado o que o Bernardinho está falando, mas eu concordo, eu acho que essa perda de espaço do protagonismo no Real Madrid tem incomodado muito o Vinícius Júnior, eu acho que isso tem afetado até o desempenho dele. E isso aí você vê, como estou falando, esses dados que a gente trouxe aqui durante o nosso papo, das substituições, do protagonismo maior para o Mbappé, para essa falta de diálogo e desse carinho que o Ancelotti tinha pelo Vini Júnior e pelo visto não tem do Xabi Alonso, aquele cuidado de, não, peraí, cara, você é meu pupilo aqui, vamos te proteger, você vai jogar, e isso não tem mais, ele não tem mais essa proteção. Então ele está se vendo aí numa luta contra si mesmo, nessa busca pelo protagonismo merengue. Você vê que ele tenta sempre jogar para a torcida, nesse pedido de desculpa, dizendo que é mais um dos madridistas, enfim. Ele tem essa coisa do ego de ser a cara do Real Madrid. Ele foi, nas últimas temporadas. E aí, de repente, chega um cara que divide esse protagonismo e às vezes tem até mais do que ele. Então, isso é algo até psicológico a ser tratado, mais do que do desempenho propriamente dito. Mas agora você falou a palavra-chave que eu matei aqui a charada. Tá? Pedido de desculpas. O que o Vini tem que fazer no próximo jogo? Colocar um monte de pétala de rosa fazendo um coração no gramado no Bernabéu, e aí sim ele pede desculpa, dá uma bexiga para cada torcedor, distribui algumas... um balãozinho pro Xabi Alonso, o Xabi Alonso entra com um balãozinho, né? Só que o Xabi Alonso não tem. O Xabi Alonso não tem 54 milhões de seguidores. Então, eu ia perguntar isso, dá para fazer um collab com o Xabi Alonso e os três lá? Tá aí a dica, Vini, de graça aqui pra ti, tá? Pô, se quiser marcar só pra gente crescer junto, ali não tem problema nenhum, mas faz isso aí, aquelas almofadas de coração que tem abracinho, eu achava que era muito famoso na época, ali, pelo menos quando eu começava, acho que deve ter isso aí ainda. Compra um pro Xabi Alonso, dá um eu acho que se fosse o Ancelotti chegava com coração. Fácil. Já. Nossa, o Ancelotti chegava. Sim. Coração e um charuto. Agora, o negócio é o seguinte, ainda tem mais uma coisa pro extracampo do Vini Júnior. Agora ele é padrasto de 3, tá? Tem 3 enteados. Então, assim, verdade, né? O tempo já fica mais curto, já fica mais difícil, as Marias... mas agora... E as contas, né? As contas são mais difíceis. Ele tem que fazer mais gol para ter mais bicho, né? Para sustentar o leitinho das crianças. Exatamente. Porque aquelas crianças devem tomar muito leite, cara. E deve ser um leite caro. E outra coisa, né? Eles devem estar acostumados com leite com pera, assim, Vai saber se o pai também vai pagar pensão, essas coisas, né? Porque também tem essa, né? Porque Não, e a cobrança é alta. Inclusive, ele foi criticado recentemente. O pai das crianças também já tem pouco dinheiro, né? E tá mal de vida aí, tá mal organizado, tá? O pedido de desculpas do Vinícius Júnior para a Virgínia, depois que eles separam, já que vocês estão entrando no meu ritmo aqui do loucura, é o seguinte, ele presenteou a Virgínia com uma Prada, né, uma bolsa de 20 mil reais, cara. E aí ele foi muito criticado nas redes sociais, e aí eu endosso essa crítica, Vinícius Júnior. Está falando de Virgínia, 54 milhões de seguidores. 20 mil reais numa bolsa, ela recebia, inclusive 20 mil reais é troco de pão para a Virgínia. Vamos ser sinceros aqui, ela que é dona de uma empresa de cosméticos muito famosa aí, e o antigo relacionamento dela, ela chegou a receber já um vestido no valor de 500 mil reais. Então. Ou seja, o que é uma bolsa de 20 mil
para um pedido de desculpas. Então, eu peço para o Vinícius Júnior também prestar atenção um pouco nisso, para que ele não desande ali do campo. Aumentou o patamar, agora tem que jogar o jogo. Eu acho que tem que jogar o jogo. A Virgínia deve ter aberto aquela bolsa de 20 mil achando que o presente estava lá dentro, que aquela era tipo a embalagem, ela meio rasgou a bolsa. Cadê? Não, era isso? Tá, tudo bem. Não, é porque ela sabe que ele aceita 20 mil, porque sabe que o Vini veio de origem humilde, né? É isso aí. Então, acho que ele tentou imprimir isso, né? Não, me fez lembrar aquela frase do Roberto Carlos, né? Que, quem é que vive com 20 mil por mês, né? Eu não consigo... Tipo assim, não dá pra imaginar alguém conseguir viver com menos de 20 mil por mês. Eu mesmo não conseguiria. 20 mil por mês não paga a babada dos meninos. Não, né? não paga. Mas ele melhorou, viu? Agora no pedido de namoro, ele entregou um presente, me parece com um bracelete e mais um cordão ali, avaliados em 500 mil. Então já deu uma... já entrou no vídeo. Além daqueles balões bregas e os ursinhos, não sei se vocês repararam, tinham 2 caixas ali no meio da cama, mas aquelas caixas ali, a gente vai trabalhar a vida inteira e não vai chegar perto do valor daquilo ali. Eu vou até admitir aqui que eu não conseguiria viver com 20 mil por mês, porque já quase não dá, assim, às vezes eu faço umas besteiras não tendo dinheiro. Se eu tivesse 20 mil por mês... eu dificilmente teria condição de saúde para estar vivo ainda. Eu provavelmente já teria batido. Já teria ido depende. Ia ter botado bom dia não, ia fazer igual 20 mil né? euros ou 20 mil reais, né? Não, 20 mil. 20 mil dólares. 20 mil, qualquer lugar tá uma festa. 20 mil. 20 mil vou fechar. 20 mil ienes, né? Dá 7,50, né? 20 mil pesos que não dá, né? 20 mil pesos você vai na padaria... Sai com 3 pãezinhos. Aí também não dá pra viver, né? Aí também não dá pra viver. Tá certo. 20 mil não dá. A gente chegamos à conclusão aqui. Acho que essa é a grande lição que nós tiramos aqui na cara do gol dessa semana, que não dá para viver com menos de 20 mil por mês. Rian, queria te agradecer demais a participação, muito boa. Até a próxima aqui já. Portas abertas. Eu falei para ti aquele dia que a porta estava aberta, você podia pintar quando fosse. E até uma janela. É isso aí, então, tamo junto, prazerzaço estar com vocês aqui mais uma vez, sempre precisar, tô aí com as atualizações de futebol e também as fofoquinhas, né, porque as loucuras da bola tá sempre aí atento. Claro, tem lá, o Rian que tá quase batendo a Virgínia já em seguidores. Eu já sei até já percebi até qual é o tema do Loucuras da Bola dessa semana, hein? Vamos lá, hein? Não vai falhar, não. É muito bom, aliás, você que não segue ainda o Instagram do Gol, siga lá, porque aparece nosso Rian com as loucuras, e é cada uma que eu vou falar pra você, viu? O futebol é maravilhoso, os futebols aí são muito legais. Massa, obrigado aqui, até a próxima semana então. Até a próxima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Eu me diverti, espero que vocês tenham se divertido também. Teremos um programa especial para quem está acompanhando nesta quinta-feira ainda. Um pós-jogo do Palmeiras, já para a gente começar a falar de Copa Libertadores, para falar dessa decisão entre o Flamengo e Palmeiras ou LDU. E é claro que você vai conferir muito mais aqui no canal do Gol, então se inscreva e compartilhe também. Aquele abraço, valeu!